seguir a nossa segunda aula. O nosso tema da segunda aula é dissertação. O que é uma dissertação? A dissertação é um debate que você faz com o tema, argumenta, coloca o seu ponto de vista, expressa ou questiona o tema em si. Isso é dissertar, é falar sobre algo. Tipos de dissertação. São dois tipos de dissertação, a expositiva e a argumentativa. A expositiva é quando você fala sobre um ponto de vista de uma pessoa. Você apresenta um ponto de vista ou o argumento de uma pessoa. Um exemplo disso é um resumo. O autor te dá um livro, você vai lá e fala com as suas palavras o que você entendeu sobre aquilo. Você está argumentando um ponto de vista do autor. Então, isso é expositivo. Você expõe o seu ponto de vista ou argumento de outra pessoa, ok? Argumentativa é quando você expõe a sua opinião, é quando você apresenta o seu ponto de vista sobre um tema específico. A argumentativa é a mais comum na redação. Na redação do Enem, por exemplo, ou na redação do vestibular da Federal. Então, é sempre o mais comum é isso, ok? Estrutura da dissertação. A dissertação ela tem um padrãozinho, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Na verdade, esse padrão, ele segue de todos. Se você for fazer uma redação, você tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Se você for fazer um texto, você tem que ter a introdução, desenvolvimento e a conclusão, porque um segue o outro. Não tem como você fazer uma conclusão sem você ter argumentado. Se você está argumentando, você tem que ter uma introdução, porque se você começar falando já sobre o tema, não vai ter sentido, vai ficar sem nexo e tem que ter um sentido para ela poder ser válida. Então, vamos em partes. Introdução. A introdução você dá várias possibilidades do que pode acontecer no seu texto. Você tem o tema base do seu texto, da sua redação, e depois você vai apresentá-lo. É uma apresentação que você faz ao título, ok? Desenvolvimento. São os argumentos que você terá para fazer a sua dissertação. Não importa a quantidade de parágrafos que você for usar. Normalmente, no padrão de Enem, eles pedem de 20 a 30 linhas, ou de 15 a 30 linhas, de 15 a 20, é mais ou menos isso, da faixa a partir de 15 até as 30 linhas, para fazer uma redação. Contendo introdução, desenvolvimento e conclusão, eles não ligam para a quantidade de parágrafos que você for usar. Lembrando, cada parágrafo que você usa, ele tem um núcleo. Nunca esqueçam disso. Então, todo parágrafo que você for começar, ele não pode fugir do tema inicial da redação e você tem que ter um núcleo de cada parágrafo, que é a paráfrase. Lembra que a gente conversou na primeira aula? Então, voltando ao desenvolvimento, você vai mostrar os seus argumentos, o seu ponto de vista, você vai debater com o título que o autor te deu, ok? E a conclusão nada mais é do que a síntese. Você conclui aquilo que você falou, tanto no desenvolvimento quanto na introdução. É como se fosse um fechamento daquilo que você fez, ok? Então vamos lá. Para você montar uma dissertação joia, uma dissertação que você consiga ter essas três partes, vou mostrar para vocês 6 passos para montar uma dissertação joinha, ok? Transforme seu tema numa pergunta. Você tem um tema para sua redação, tente transformá-la numa pergunta para você poder respondê-la. Porque se você tiver uma pergunta, você automaticamente vai ter que respondê-la, ok? Então, um jeito prático e um pouco mais fácil de você conseguir ter essa tua redação, essa tua dissertação, ok? Monte uma pergunta, faça uma pergunta mentalmente, ou escreva assim no rodapé ou no rascunho. Pergunte, por exemplo, meio ambiente. Por que o governo não investe tanto em transporte público? Ok? Você teve uma pergunta. No segundo passo, você vai responder discordando ou concordando com o tema. Se você fez essa pergunta, você tem que respondê-la. Não tem como fazer uma pergunta sem resposta. Então, todas as perguntas que você fizer no texto, na vida, sei lá, qualquer coisa, você tem que ter essa resposta. Você perguntou na sua dissertação, você tem que automaticamente respondê-la. Nunca pode ficar sem resposta, ok? A terceira, exponha o porquê da sua resposta, argumente sobre a sua resposta. Não deixe essa resposta vaga.
Então, sempre exponha o porquê, o motivo de você chegar a essa conclusão, a esse argumento. Então, sempre exponha o porquê da sua resposta, porque senão ela vai ficar muito vaga, ok? 4. Dê outros motivos para defender o seu ponto de vista. Por exemplo, pegue outros países que tenham um transporte coletivo, por exemplo, um transporte diferente do nosso, e cite esse exemplo. Então, vai ser ótimo isso. E a 5 é cite exemplos que ilustrem seus argumentos. Então, a 4 e a 5 são respostas conjuntas. Dê argumentos, mostre outros motivos, cite outras questões. Então, sempre faça isso, porque daí a sua redação ela vai ter, pelo menos no desenvolvimento, um motivo a mais, entenderam? 6. Conclua suas ideias, retomando a pergunta inicial. Sempre quando você for fazer uma redação, sempre tem que ter uma conclusão, porque senão ela não tem sentido. Mesmo se você tiver introdução e desenvolvimento, parece que você está eternamente desenvolvendo e nunca mais vai ter fim. Então é isso. Vou mostrar para vocês alguns tipos de introdução para a redação. As introduções são 13. 13 como você pode mostrar como começar a sua introdução. Porque às vezes a gente tem, eu tenho um desenvolvimento, mas eu não sei como conseguir montar a introdução, que é normalmente a parte mais difícil para você montar sua redação dissertativa. Você consegue desenvolvê-la, mas você não consegue fazer uma introdução. Então, isso daí pesa mais na hora de você fazer ela. Vamos mostrar, então, algumas introduções para você fazer na sua redação dissertativa, ok? A primeira é uma declaração. A declaração é aquilo que você demonstra algo, você impõe uma declaração referente ao tema. Darei um exemplo para vocês. Acompanhem comigo nos slides. É um grave erro a liberação da maconha. Provocará de imediato violência e elevação de consumo. O Estado perderá o precário controle que ainda exerce sobre as drogas psicotrópicas e nossas instituições de recuperação de viciados não terão estruturas suficientes para atender a demanda. Então, eu te dei um contexto, uma declaração. Essa daí é a mais comum na hora de você fazer a sua redação. Então, eu te dei um contexto, eu te dei uma introdução, agora você precisa desenvolver referente a isso. Então, essa é a declaração. Ela te dá uma introdução daquilo que você vai começar a falar, para depois você seguir com o seu desenvolvimento. A declaração é o mais comum na hora de você fazer, porque daí você declara aquilo que você for falar, ok? Zero dúvida, se vocês tiverem, mande a dúvida de vocês na caixinha, que qualquer dúvida que vocês tiverem eu respondo, ok? A próxima é divisão. Divisão nada mais é do que você dividir em quantas partes forem necessárias o seu argumento. Segue lá o exemplo com vocês. Predominam ainda no Brasil duas convicções errôneas sobre o problema da exclusão social. A de que ela deve ser enfrentada apenas pelo poder público e a de que sua superação envolve muitos recursos e esforços extraordinários. O que isso quer dizer? Eu dei duas opções para você argumentar. Eu dei dois motivos. Isso se chama divisão. Quando você fala mais que um motivo para aquilo. Então, lembrando, sempre quando você for fazer uma divisão do seu argumento, você coloca os dois pontinhos, porque você vai citar algo a mais, você vai completar isso. E você vai colocar todas as suas divisões de argumento. Normalmente são 2 ou 3, para não ficar muito extenso. Então, é isso. Essa é a divisão. Até aí, ok. Não são tão difíceis. Essas primeiras que eu vou mostrar para vocês são as mais comuns na dissertação de argumentação, ok? Definição. Segue lá o exemplinho para vocês. O mito entre os povos primitivos é uma forma de se situar no mundo, isto é, de encontrar o seu lugar entre os demais seres da natureza. Eu defini um título e eu estou definindo aquilo ali já na introdução. Então eu nem esperei chegar no desenvolvimento. Eu só coloquei na introdução. E isso é super comum também. O mito e os outros primeiros que eu sempre falei para vocês. A definição é um dos mais comuns também, junto com a declaração. O mito e a declaração, eles estão sempre juntos. A divisão também é super comum na hora de você montar, porque você tem que ter uma base para você poder seguir. E essas, querendo ou não, a gente nunca lembra o nome dessas nomenclaturas, a gente nunca se lembra as nomenclaturas disso, mas elas são chamadas divisão, o mito, a declaração. Então, essas são o pontapé inicial da introdução de vocês, ok?
pergunta. Então, lembra que eu falei para vocês? Sempre responder as perguntas, ok? Um exemplo. Será que é com novos impostos que a saúde melhoraria no Brasil? Os contribuintes já estão cansados de tirar dinheiro do bolso para tapar um buraco que parece que não tem fim. Então, eu já perguntei e logo em seguida eu já dei a resposta. É sempre assim, nunca fujam e nunca deem a resposta depois, porque vocês precisam da resposta para poder seguir com esse seu argumento. Você tem que expandir o seu argumento e você precisa chegar numa resposta, ok? Até então, tá tudo simples, né? Eu espero que vocês não tenham dúvidas, mas se vocês tiverem, não hesitem em perguntar, ok? Comparação. Esse pra mim é um que já tá começando ali a ficar meio pesadinho, assim, para começar a sua introdução. Segue o exemplo. O tema da reforma agrária está presente há bastante tempo nas discussões sobre os problemas mais graves que afetam o Brasil. Numa comparação entre o movimento para a abolição da escravidão do Brasil no final do século passado e, eventualmente, o movimento pela reforma agrária, podemos perceber algumas semelhanças. Então, essa é a comparação, quando você pega esse título, mas você compara a algo que já aconteceu, ou faça alguma comparação a algum outro autor. Isso é a comparação. Então, para mim, aí já começa a dar uma pegadinha. Então, sempre apresente a sua comparação, sempre a comparando com outros autores ou com outro tipo de citação, ok? Oposição. Oposição nada mais é do que você ter duas opiniões. Exemplo. Oposição, eu vou dar um exemplo para vocês agora. De um lado, professores mal pagos, desestimulados e esquecidos pelo governo. De outro, gastos excessivos com computadores, antenas parabólicas, aparelhos de DVD. Isso daí é um exemplo antigo que eu tenho guardado, mas é assim, ele te deu um lado os professores que são mal pagos e afins, e de outro lado gastos excessivos com coisas supérfluas. Então essa é uma oposição, não tem muita dúvida também, é bem tranquilo, ok? Alusão histórica, essa eu acho muito legal, é sério, se vocês fizerem uma redação com uma alusão histórica, eu vou amar vocês demais, mais do que eu já gosto. Então vamos lá, um exemplo para vocês. Após a queda do Muro de Berlim, acabaram-se os antagonismos leste-oeste e o mundo parece ter aberto de vez as portas para a globalização. As fronteiras foram derrubadas e a economia entrou em rota acelerada de competição. Então a gente pegou um ato antigo e estamos colocando ele agora na nossa redação. Então é sempre bom, é sempre legal ver uma redação diferente. Eu sempre falei para vocês, desde a primeira aula, falando, usem a imaginação vale nota. Então toda vez que você começar uma introdução, não sendo algo básico, com algo, sei lá, clichê, não que o clichê seja ruim, o clichê é muito legal, ainda mais se você está começando a engrenar nesse negócio de redação. Mas se você pega uma alusão histórica e já começa com ela, nossa, você ganha muito ponto, porque você consegue expandir a sua imaginação. Entendeu? Então é isso que eu quero chegar. Toda vez que você começa com uma alusão histórica, uma citação de alguma coisa antiga, e começa a revivê-la e colocar o seu ponto de vista num tema atual, é muito legal. Nossa, é muito legal mesmo. Então, tentem expandir a mente de vocês, não ficar naquele clichê, entendeu? Então, essa é uma opção para vocês. Vocês que querem sair do básico, do clichê, a alusão histórica é muito legal para começar uma introdução, ok? Frase nominal seguida de explicação. Professor, eu não cheguei na parte de gramática, o que é um nominal? Nominal é quando você começa uma frase que ele não tem verbo, ele não tem ação. Segue um exemplo para vocês. Uma tragédia. Essa é a conclusão da própria Secretaria de Avaliação e Informação Educacional do Ministério da Educação e Cultura sobre o desempenho dos alunos do terceiro ano do segundo grau submetidos ao SAEB. Então, a nossa primeira frase, ele não tem um verbo. Então, toda vez que você começa uma tragédia ou algo assim, que ele não tem um verbo, ele é uma frase nominal seguida de uma explicação. Você deu uma frase, mas você explicou no resto dela, entendeu? Então, isso é muito legal também, você sair do clichê. Mais uma vez eu peço pra vocês, é sempre legal você começar de uma maneira diferente. Isso ganha muito ponto, porque você vai além do básico, você começa a expandir a sua imaginação, ok? Então, essa frase nominal seguida de explicação é muito legal de vocês usarem também, tá? Fica uma dica para vocês. Adjetivação. O que é adjetivação?
é quando você coloca um adjetivo, começando com adjetivos. Normalmente eles vêm seguidos de uns 2 ali, para não ficar extenso. Então, um exemplo para vocês. Equivocada e pouco racional. Essa é a verdadeira adjetivação para a política educacional do governo. Então, a gente já começa com equivocado e pouco racional, que são nossos adjetivos, ok? Referente a um assunto. É o que eu falo para vocês. Comecem com um tema sobre um assunto. Se você tem dúvida de como conseguir um tema, pega um tema que você tenha fácil acesso. Por um exemplo, que você seja bom. Eu não sei. Literatura no Brasil. Então, a literatura brasileira, ou fala sobre livros e, sei lá, educação no Brasil. Então, pegue assuntos que você tenha um âmbito maior e coloque num texto. Escreva sobre isso, coloque uma introdução, desenvolvimento e conclusão. E escreva sobre algo que você conhece. Assim que você fizer isso, você vai ver como a sua redação vai ter um âmbito maior, você vai conseguir expandir as suas ideias. Então é sempre legal começar com isso. Faça uma redação sobre algo que você saiba, sobre algo que seja do seu âmbito da sua vida, e depois comece a fazer sobre redações que sejam um pouco mais difíceis, um pouco mais complexas, que você vai ver como daqui pra frente você vai conseguir fazer uma redação que seja mais fácil para você. Qualquer tema que a pessoa te der, você vai conseguir fazê-la sem problema nenhum. Então, ok? Essa é a dica que eu dou para vocês. Próximo. Citação. Essa é muito importante. Vamos lá, um exemplo para vocês. As pessoas chegaram ao ponto de uma criança a morrer e os pais não chorarem mais. Trazem a criança e jogarem num... Nossa, tá tudo errado, tô lendo tudo errado. Citação. Vou seguir com um exemplo para vocês, ok? Toda vez que você for fazer uma citação, você abra e fecha aspas, por favor, ok? Porque se não colocar isso, você vai ser seguido como plágio, então não pode, por favor. Então, abre aspas. As pessoas chegaram ao ponto de uma criança morrer e os pais não chorarem mais, trazerem a criança e jogarem num bolo de mortos, virarem as costas e irem embora. Fecha aspas. O comentário do fotógrafo Sebastião Salgado falando sobre o que viu na Ruanda. Então é uma citação de uma outra pessoa, de um outro autor, de uma outra qualquer pessoa falando sobre algo, e você citou na sua redação. Então você já começou citando. Sempre colocar aspas numa citação, por favor, tá? Isso é padrão, isso é norma. Toda vez que você for citar algo, você coloca aspas, ok? Então, começando a citação, você já começa a falar sobre isso, coloca sempre a pessoa que citou, que falou, segue daí no desenvolvimento do seu pensamento, ok? Das suas ideias. Exposição de ponto de vista. Essa é muito importante, vamos prestar atenção no exemplo. O ministro da Educação se esforça para convencer de que o provão é fundamental para a melhoria da qualidade do ensino superior. Para isso, vem ocupando generosos espaços na mídia e fazendo milionárias campanhas publicitárias, ensinando como gastar mal o dinheiro que deveria ser investido na educação. Exposição do ponto de vista. Você expôs a opinião de uma pessoa que você citou e expôs a sua opinião. Então, isso já na introdução, não precisou nem chegar no desenvolvimento. Então, sempre saiba fazer isso daí com detalhes, com cautela. Nunca faça correndo, por favor. Porque senão fica sem introdução, sem desenvolvimento, sem conclusão. E a sua redação não vai ter nexo, não vai ter nem pé nem cabeça. Então, sempre prestar atenção nisso, tá bom? Citação indireta. Ó, é o mesmo exemplo do de lá de trás, mas diferente. Prestem atenção. Para Marx, a religião é o tipo do povo. Raymond Aron deu o troco. O marxismo é o ópio dos intelectuais, mas dos Estados Unidos o ópio do povo é mesmo ir às compras. Como as modas americanas são contagiosas, é bom ver do que se trata. Então ele te deu um exemplo, citou Marx, mas você citou com as suas palavras, ele não citou conforme Marx disse. Então isso é uma citação indireta. Você citou o que a pessoa falou, mas você citou o que ela falou com as suas palavras, não com as palavras da pessoa. Então, nesse quesito, você não precisa colocar aspas, porque você citou conforme você falou. Mas você citou, para Marx, a religião é o ópio do povo. Colocou entre aspas, colocou entre 2 pontinhos. O marxismo é o ópio dos intelectuais. Foi isso que Marx... Outra, ilustração. Segue o exemplo.
O Jornal do Comércio de Manaus publicou um anúncio em que uma jovem de 18 anos, já mãe de 2 filhas, dizia estar grávida, mas não queria criança. Ela a entregaria a quem se dispusesse a pagar sua ligação de trompas. Preferiria dar o filho a ter que fazer um aborto. O tema é um tabu no Brasil, e assim continuamos o desenvolvimento, como vocês podem ver nos slides. A ilustração, você pegou algo acontecendo e ilustrou isso. Você consegue imaginar uma mãe grávida de 3 filhas, você consegue ver, como se você conseguisse ver a imagem. Isso é uma ilustração. E assim a gente acaba com as nossas aulas. Essas foram as citações de como você começar a fazer uma introdução. Então lembre-se, sempre tenham a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Não importa como você for começar a sua introdução, desde que você consiga fazê-la de uma forma óbvia, de uma forma complexa, de uma forma que você consiga entendê-la. Então isso é super importante, ok? Então uma boa aula, eu espero que vocês consigam absorver o que eu disse pra vocês, o que eu ensinei, e qualquer dúvida não hesitem em me chamar, você sabe que vocês podem sempre contar comigo, ok? Então uma boa aula, uma boa apresentação, qualquer coisa, vocês podem conversar comigo, eu estou sempre aqui, ok? Um beijo pra vocês!